você. Toda segunda, quarta e sexta-feira nós estaremos aqui com um estudo bíblico rápido, objetivo, a qual você pode participar pelo TikTok, pelo Kawaii, pelo Facebook. No finalzinho a gente coloca lá no YouTube e o nosso objetivo são trazer temas a qual você pode aprender a palavra conosco. Lembrando que nós não somos o dono da razão. O dono da palavra é o Espírito Santo. Nós estamos aqui para te incentivar a estudar a palavra, a incentivar a você a buscar por você mesmo o ensino bíblico. Então, o ensino bíblico ele não pode ser unicamente exclusivo de você depender da igreja. É bom que a igreja tenha um estudo, que você participe, né? Talvez na sua igreja tenha um nome culto de doutrina, escola bíblica dominical, estudo bíblico, culto de ensino, não importa qual é o nome que seja utilizado, mas participe e ainda assim também faça você o seu estudo pessoal. Tenha esse costume de você estar sempre estudando a palavra do Senhor. Nessa live de hoje, nesse estudo de hoje, né, nesse dia 12 de dezembro, nessa sexta-feira, nós iremos falar sobre a submissão a Deus. Na quarta-feira, nós começamos, né, as lives de estudo falando sobre submissão e vamos dar continuidade. Te convido a você que ainda não assistiu a live da quarta-feira, ela está gravada lá no YouTube, um estudo sobre submissão. E nós vamos continuar falando, só que essa submissão agora, nós vamos falar uma submissão exclusiva, a submissão a Deus. O que é a submissão a Deus? Quando nós falamos de submissão, a gente tem um entendimento de uma obediência. Mas que obediência é essa que a Bíblia requer de mim e de você? Que obediência é essa que Deus requer de nós? E é sobre isso que nós vamos começar a falar. E é claro que é para incentivar, né, trazer uma fagulha no seu coração para nós começarmos esse estudo, mas você dê prosseguimento no seu estudo pessoal. E antes de começarmos, eu te convido a nós orarmos, pedindo o auxílio e a ajuda do nosso mestre, que é o Espírito Santo. Senhor Deus, Pai, neste momento eu quero louvar o Teu nome pela oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos, Pai, com pessoas de todos os lugares que entrarão através dessa live, Senhor, para exclusivamente aprender a Tua palavra. A Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é poder. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreender, a trazer o conhecimento e a sabedoria do céu. Ajuda-nos, porque Tu és o nosso mestre. Coloca, Senhor, meu Deus e meu Pai, um entendimento sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Quero te convidar a você pegar aí a sua Bíblia, pega o seu caderno ou abre aí mesmo no seu celular um bloco de anotação. Anote as referências para você estudar as referências depois. Você pode rever o vídeo depois e tudo, mas é bom que você sempre tenha aí uma Bíblia, até física aí do lado, apesar que hoje as pessoas não gostam mais de Bíblia física, né? Gosta de ler a Bíblia no celular e tudo, mas para o estudo é bom. Então tem aí uma Bíblia, pega a sua Bíblia da sua preferência, né? Do seu uso, da linguagem a qual você tenha por mais facilidade. Eu estou usando uma Bíblia aqui da Almeida Corrigida Fiel, né, da King James. É uma Bíblia com uma tradução um pouco mais tradicional, mas você pode usar a Bíblia que você tem aí na sua casa. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Nós vamos falar sobre a submissão a Deus. Quando nós falamos de submissão, nós estamos falando de obediência. Quando tratamos de submissão a Deus, nós estamos falando, a Bíblia sempre vai referir a submissão como obediência. Mas que obediência é essa que a Bíblia requer de nós? Eu vou estar aqui pontuando 3 tópicos, né, de o tipo de obediência que o Senhor requer de nós. E dentro desses 3 tópicos, eu quero tratar e destacar sobre obediência versus minha vontade. Quando nós falamos de obedecer a Deus, é muito linda essa frase. Eu obedeço a Deus, eu tenho que obedecer ao Senhor. Mas quando nós nos confrontamos com a obediência
versus a minha vontade, nós entramos aí numa guerra. Porque bom é quando nós obedecemos ao Senhor, quando a nossa vontade e a vontade de Deus caminham lado a lado. Mas quando chega um período na nossa vida em que a obediência do Senhor requer de mim e de você, e a minha vontade estão em caminhos opostos. Então você que está me ouvindo, vai chegar um dia da sua vida em que essa briga, essa guerra, ela vai acontecer. Vai chegar uma hora em que a sua vontade, ela será colocada numa balança e a obediência a Deus será colocada em outra balança, porque serão dois querer diferentes. E aí é que a submissão a Deus entra nessa história. Porque quando nós falamos assim, Senhor, faça a tua vontade, nós abrimos mão da nossa vontade. Só que falar isso é muito fácil. Louvar, cantar isso é muito fácil. Mas você já parou para observar o que é viver a submissão a Deus? O que é você colocar a vontade de Deus acima da sua vontade? E você viver uma vida de obediência é totalmente diferente. E ainda mais a nossa carne, que é uma briga da carne com o Espírito, é muito complicado. Então, você que está aí nos comentários, você pode colocar aí qual a dificuldade que você tem na questão de obedecer ao Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22 e 23, eu quero ler com você. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e o versículo 23, diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitas a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Então qual é o contexto aqui? Samuel está indo se encontrar com Saul, porque Saul vai descer a guerra. Só que por algum motivo da questão da distância, Samuel ele vai demorar. E aí Saul está com pressa e o povo está pressionando porque o povo quer descer para a guerra. Então o que Saul vai fazer? Saul vai fazer sacrifícios, né? Ele vai pegar ali a gordura dos animais, ele vai fazer o sacrifício, que era papel de Samuel fazer como sacerdote. E aí quando Samuel chega, o sacrifício já está pronto, o altar já está pronto, o sacrifício já foi feito. E aí ele vai questionar Saul. Ele vai falar assim: Saul, você acha que Deus prefere o quê? Você acha que Deus se agrada do sacrifício, das gorduras queimadas, ou da obediência ao Senhor? Porque aí vem o questionamento: você acha que o Senhor prefere sacrifício do que obediência? Quando nós entramos na submissão, às vezes a nossa religiosidade, né, ela nos ensina muitos sacrifícios a qual nós temos que fazer em reverência ao Senhor, a ter uma vida de santificação ao Senhor. E muitas das vezes esses sacrifícios, nós colocamos na nossa cabeça que esses sacrifícios, eles são suficientes, que são, basta para que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre nós. Então Saul, ele pensou que quando ele fizesse aquele sacrifício, quando ele colocasse as gorduras para queimar, os animais para serem queimados no altar que ele fez, ele estaria agradando ao Senhor. Só que na verdade ele estava desobedecendo. Por quê? Porque aquela função, Deus não mandou ele fazer isso. Ele não era sacerdote, ele não era de uma tribo sacerdotal, não era a sua função, e ele, na pressa para agradar o povo, ele faz isso. E aí Samuel pergunta para ele: tem o Senhor um deleite maior, ou seja, um prazer, uma vontade maior, uma preferência maior das ofertas queimadas e sacrifícios do que a obediência à voz do Senhor? E às vezes nós achamos que são os grandes sacrifícios que nós fazemos que alegram o coração de Deus. Às vezes a gente acha que os nossos dias na igreja, olha, eu não falto nenhum culto, eu não chego atrasado, eu participo de todos os eventos, de todos os compromissos da igreja, eu jejum, eu subo um monte, eu levanto de madrugada, eu faço propósito, eu faço isso, e isso é bom que você faça. Só que você precisa entender que nada disso
tem valor se ele não vir entrelaçado com a obediência a Deus. Se você não obedecer ao Senhor, nenhum tipo de sacrifício que você fizer vai adiantar. Porque o Senhor, ele não quer sacrifício meu e seu. Ele quer obediência. Por que o Senhor prefere a obediência do que sacrifício? Porque sacrifício, ele é momento. O jejum, você não vai fazer jejum 24 horas todos os dias da sua vida. Você vai tirar o quê? Um dia na semana? Ou uma parte do dia? Mas você não vai viver no jejum 24 horas. Você não vai viver no monte 24 horas de todos os seus dias. Então, os sacrifícios, eles são períodos. Agora, a obediência não. A obediência, ela é vivência. Ela é todos os dias, ela é todos os momentos. Então, como Deus, ele tem prazer em ter relacionamento comigo e com você, ele prefere a obediência. Por quê? Porque a obediência, ela não é momento. Não existe você ter um momento de obediência. Você precisa ter uma vida de obediência. Você precisa viver uma vida obediente ao Senhor. E essa escolha de você viver uma vida obediente ao Senhor, ela é muito mais prazerosa para Deus do que você viver uma vida de sacrifício. Porque às vezes você está vivendo uma vida de sacrifício por questão de religião, porque te ensinaram aquilo, mas você não obedece ao Senhor de coração. Você não serve a Deus de coração. Você não tem o prazer na lei do Senhor. E aí o sacrifício se torna mesmo um sacrifício. Se torna um fardo. Se torna uma coisa pesada. Por quê? Porque os sacrifícios estão tomando um lugar daquilo que tem que ser o amor a Deus. Então eu te convido a você refletir. O que você está vivendo é uma vida de sacrifício? Porque se a vida de sacrifício ela não estiver entrelaçada com uma vida de obediência, nada adianta. E aqui eu quero entrar nos 3 tópicos. A obediência quando ela vai numa via contrária daquilo que é a minha vontade. Ou seja, quando Deus diz não. Você demonstra o seu nível de obediência, não é quando Deus dá o que você quer. Não é quando você ganha uma bênção. Não é quando as portas se abrem. Você demonstra o seu nível de submissão a Deus quando Deus diz não para você. E aí eu te pergunto, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós quando Deus diz não? Porque Deus, ele diz não para mim e para você, ele diz não para minha oração e para sua oração. Ele fecha a porta, ele deixa o tempo na chuva, ele traz tempestades, ele traz ventos. E aí é que a nossa submissão, e aí é que a nossa oração, a nossa vida de obediência é colocada em xeque. Porque, como eu disse no início, bom é quando nós obedecemos, quando a minha vontade está entrelaçada com a vontade de Deus. Mas e quando as duas vias estão em lados opostos? É difícil. Então eu vou colocar aqui 3 passagens bíblicas de que a obediência foi colocada em xeque porque estava diferente da vontade de Deus. A primeira passagem que eu quero ler com você é no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17 é um dos nãos, eu creio, mais simbólicos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, é essa passagem. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17, quero ler a partir do versículo 1 e eu quero que você acompanhe aí. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17, diz assim: Ora, sucedeu enquanto estava sentado na sua casa que Davi disse a Natã, profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Ou seja, Davi já está reinando. Davi vê que o seu palácio é um palácio magnífico e que a casa do Senhor, a arca do Senhor, que simbolizava a presença, estava ainda em cortinas, desde a época ainda da época de Moisés. E ele não aceitava, dizendo: como é que eu, um ser humano, um homem comum, consigo habitar em palácios e a arca da presença do Deus Todo-Poderoso está num lugar simples de cortina? Então, naquele momento, Natã, ele era o profeta, e uma das funções do profeta do Antigo Testamento era ser conselheiro. Então ele vai dar um conselho para Davi. Ele vai falar: olha, faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. E é interessante esse posicionamento de Natã, porque Natã está dando um conselho e ele, por ser profeta, esta palavra anima o coração de Davi, porque Davi entende que Deus está permitindo
que ele construa um lugar aonde a arca do Senhor pode habitar. Veja você que a vontade de Davi aqui, ela é boa. O coração de Davi está entregue à vontade do Senhor e ele quer fazer algo para o Senhor. E o Natan, profeta Natan, que é o conselheiro, que é o profeta, vê que isso é bom. Fala assim, olha, faz de acordo com o teu coração, porque o seu entendimento é bom, a vontade é boa, faz isso. Só que aí, no versículo 3 diz assim: e sucedeu que naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natão, disse: vai e diz ao meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite. E aí Deus dá um não, assim, não é para Davi fazer uma casa para qual eu habite. E aí mais na frente ele vai falar assim, olha, você não vai fazer porque a sua mão é mão de sangue, mas da sua descendência, quando tu dormir com seus pais, ou seja, depois que você morrer, ou seja, você não vai nem ver, depois que você morrer, um da sua descendência, seu filho, vai levantar e vai fazer uma casa a qual eu habite. Então, quando Davi recebe o não, primeiro porque você imagina Natan ter que voltar lá e dizer, olha, então eu tinha falado, só que agora eu tenho que falar não. O Senhor disse não para você e Natan tem que se retratar daquilo que Deus tinha falado com ele, que ele tinha dado um aval. E agora Deus vai dar um não para Davi. Irmão, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem a qual tem um coração entregue ao Senhor. E de boa vontade, ele reconheceu que a presença de Deus merecia um lugar melhor. É uma ideia formidável, é uma boa vontade. E mesmo assim, Deus fala não. Por que Deus fala não? Por que Deus ele fala não para um homem que está fazendo uma boa ação? É uma boa vontade, é uma ideia maravilhosa e ele está fazendo isso de coração, não é de soberba. Mas o Senhor diz não. E aí é que entra a submissão, porque Davi poderia ficar com raiva. Davi poderia dizer assim, Senhor, mas o Senhor vai esperar eu morrer para realizar isso e vai colocar outra pessoa para fazer? Não, a Bíblia diz que Davi aceitou o não de Deus e preparou tudo que tinha que preparar para que quem fosse construir já tivesse tudo pronto, no sentido de ouro, de prata, de bronze, e tendo ali o desenho do lugar. Mas ele sabia que ele não podia. É doído eu falar isso para você, mas Deus também diz não, mesmo quando você tem uma boa vontade. Mesmo quando você fala assim, Senhor, abre essa porta, porque se o Senhor abrir essa porta, eu vou fazer isso, eu vou ajudar isso, e o Senhor vai lá e fala não. E não tem, irmão, uma explicação lógica. Porque a ideia era maravilhosa, e Deus fala, não, eu não quero que você faça uma casa que é para eu habitar. Você vai dormir com seus pais, ou seja, depois que você morrer, o seu filho vai fazer. Então, Davi ainda teve a honra, né, irmão, de ter a explicação de Deus. E quando Deus não explica? E quando Deus só fala, não quero. Não quero e não quero. E a minha mente humana, a sua mente humana, nós não aceitamos. Porque é uma ideia maravilhosa. Quantas coisas você pediu ao Senhor e você falou, Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor abrir, se o Senhor aceitar, eu vou fazer isso, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar os irmãos que fazem ação social, e Deus vai lá e fala, não. Não, meu irmão, se for para a obra, Deus ajuda. Se for para a obra do Senhor, Deus abre. Muitas das vezes, eu e você não está preparado para o nome de Deus. E se Deus falar assim, não quero que você faça, não estou interessado que você faça, como é que a gente recebe o não de Deus? Ainda mais por algo que seria bom. Por mais que fosse que Davi estava fazendo algo para o próprio Deus, dizendo, Senhor, eu quero colocar a tua presença num lugar habitável, porque eu habito num lugar bonito. Eu quero fazer algo que a sua presença, que a arca seja protegida e que as pessoas tenham acesso a um lugar a qual as pessoas possam vir te adorar. E o Senhor disse, não quero que você faça isso. É bom, é bonito, mas você não vai fazer. E aí é que entra a obediência. É de você aceitar o não. E outra coisa que Davi também faz, que eu acho maravilhoso, ele não briga com Natan. Porque ele poderia falar, Natan, grande amigo você quase que colocou eu para fazer uma coisa errada. E a humildade de Natan de voltar lá e falar assim, então Davi, lembra do conselho que eu te falei? Pois é. Esquece, porque agora foi Deus que falou. Porque uma coisa é o meu conselho. O meu conselho, ele serve
Até a hora, irmão, que Deus abre a boca. Porque se você falar assim, olha, eu tenho uma ideia para a obra crescer, para eu ajudar alguém, quem é que não vai dizer para você assim, olha, que ideia maravilhosa, faça, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, vai dar certo. É um conselho, é algo bom, é algo que você vai crescer. Mas aí chega Deus e fala assim, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você preste esse concurso, eu não quero que você faça essa viagem, eu não quero que você troque de emprego, eu não quero que você mude de casa, eu não quero que você faça isso. E aí que entra a nossa obediência. Porque bom é quando a nossa obediência está entrelaçada com a nossa vontade. Mas e quando a gente tem que abrir mão? Esse é um tópico ainda. Quero te convidar a ler Mateus. Deus, ele falou um não para Davi. Mateus capítulo 26, versículo 39. É outro não doído esse aqui também. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz assim: E ele indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre a sua face, orando, dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem está falando isso aqui? O próprio Cristo. O Jesus, ali homem, se sente angustiado, totalmente em angústia ali no Getsemane, fazendo uma oração, ali ponto a ser entregue à morte de cruz. E ali Jesus, que é divino, que é Deus, mas também que é homem, se angustia ao ponto de suar sangue, ou seja, um nível de ansiedade extrema, angústia extrema. Então você que está ouvindo aí, que sofre de ansiedade, que as pessoas falam, olha, a ansiedade não é de Deus. O próprio Cristo sofreu uma ansiedade tão grande que ele suou sangue, de tamanha ansiedade ao extremo que o corpo dele foi levado, de tamanha angústia que ele estava sentindo. E ele na sua oração ele vai falar: Senhor, se Deus, se Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E qual era a vontade de Deus? Que ele fosse entregue à morte de cruz. E Deus, ele não permite que esse cálice seja passado. Mas o Jesus homem, ali naquele momento, Jesus carne, ele teve aquela ansiedade. Quantas das vezes você está passando por uma situação tão grande que o seu corpo, a sua saúde é afetada ao ponto de você falar: Deus, eu preciso sair disso. Deus, eu preciso sair dessa situação. E Deus vai falar: não é o momento. Não, você não vai sair, você vai enfrentar isso. Você olha para si, você tá numa ansiedade, você está numa situação porque a prova e a dificuldade é muito grande. E é claro que você vai querer desistir, porque você é humano. Você não é feito de aço, dentro das suas veias não corre ferro, aí corre sangue. Eu já quis desistir. Você já quis desistir por causa da sua humanidade. Você já quis passar o cálice em algumas situações, mas aí é que vem a submissão. A submissão que é de uma missão. Submissão é o quê? É estar abaixo de uma missão. Cristo tinha uma missão: vir na terra, ser entregue aos homens, morrer como sacrifício e ressuscitar. Essa era a missão que Cristo tinha. E ele não podia se desviar dela. Deus não permitiria que ele se desviasse. Por mais que ele tinha chegado no seu limite. E às vezes você que está aí nos acompanhando, você chegou no seu limite. E talvez você tenha entrado aqui para ouvir assim: eu cheguei no meu limite, agora Deus vai fazer parar. E se Deus falar que não, que vai continuar? Que quer que você obedeça além do seu limite? Porque deixa eu te falar, quem conhece o seu limite é Deus. Se Deus está fazendo você ir, é porque Ele sabe que você pode ir. Ele sabe que você anda. Ele sabe que você vai. Às vezes somos nós que não conhecemos o nosso limite, mas Deus, ele sabe. Se Deus está colocando você para caminhar, ele sabe que você pode caminhar, porque ele não vai dar um fardo a qual você não possa suportar. Cristo poderia suportar aquele fardo, mas ali ele estava como homem, como humano, num estado de ansiedade muito grande. Ele vai falar: Pai, passa de mim, se possível, passa de mim essa dor, essa aflição. Mas não faz a minha vontade, faz a tua. Eu escolho a tua vontade. Eu escolho viver a sua vontade. Irmão, como é doído você viver a vontade de Deus quando o que você quer é um outro caminho.
Você quer sair da dor. E na verdade a dor de Cristo só estava começando. Só estava se iniciando o que ele iria passar. E às vezes você está a ponto de desistir, dizendo: Deus, eu preciso parar. E o Senhor está dizendo: continue, continue, continue. E a obediência faz isso, ela nos leva ao nosso limite, para a gente descobrir, irmão, que conseguimos suportar. Porque se Cristo parasse ali, eu e você não estaríamos aqui. Não existiria motivos para eu e você estar aqui. Não existiria motivos de nós estarmos estudando esta palavra. Não existiria motivo, não existiria razão, porque não existiria resultado disso. Nós só estamos aqui porque Ele prosseguiu. Nós só estamos aqui porque Ele continuou. Então continue. Do mesmo jeito que Deus ele deu força para o seu filho continuar. Através da obediência. A obediência, ela nos leva a caminhos a qual a gente pensa que nós não vamos caminhar. E como é doído isso. É doído porque muitas das vezes é o que você vai ter é só obediência. Você não vai ter motivação. Você não vai ter alguém para te colocar para cima. Você não vai ter uma pessoa, porque quando Jesus estava nessa passagem aqui, ele tinha chamado Pedro, Tiago e João para ir orar com ele. Quando Jesus veio, eles estavam dormindo, porque a ansiedade era de Jesus, não era deles. O processo que estava passando era Jesus, não era eles. Então tem pessoas que estão em sua volta, que ele pode estar no mesmo lugar que você, e ele não está passando o mesmo processo. Eles conseguem dormir, eles conseguem ficar tranquilos, e você está desesperado, porque quem está passando pelo processo é você. Então quando nós entramos no estágio de obediência, no estágio dessa submissão, de entender que a vontade de Deus ela prevalece sobre a minha vontade, e que para que isso aconteça você precisa abrir mão da sua vontade, e essa vontade muitas das vezes, essa obediência, ela vai te criar dores, ela vai te criar lágrimas, ela vai fazer você perceber que o ambiente onde você está, tem pessoas que não estão nem ligando. Porque como é que no mesmo lugar uma pessoa está tão ansiosa, está tão numa ansiedade, num abatimento de espírito, que está suando sangue, e tem 3 dormindo no mesmo lugar e no mesmo ambiente? Ou seja, tem situações que você está passando que você pergunta: parece que eu estou morando em outra casa, porque ninguém da casa percebe, ninguém da casa está passando por isso, ninguém do seu trabalho está passando por isso, ninguém do seu ministério está passando por isso, porque são processos particulares. Deus está tratando você na sua obediência, porque a sua obediência, nossa obediência, a minha obediência, a sua obediência, a submissão a Deus, ela é colocada em prova quando Deus diz não. Quando Ele diz: não, eu não vou passar o cálice, você vai passar por isso, você vai continuar passando. Mas Deus ele não nos abandona, meu Deus ele vai conosco. É por isso que o inimigo ele vem para quebrar o elo da obediência, e ele faz isso desde Desde o jardim. Quando no primeiro contato dele com o homem, ele quis o quê? Ele quis quebrar a obediência. Ele quis que o fruto fosse comido. Por quê? Porque Eva estava com fome? Adão estava com fome? Não. Era porque tinha que se quebrar o elo da obediência. Porque ele sabia assim: se eu quebro o elo da obediência, eu quebro o quê? A comunicação. Deus, ele não tem como ter um elo de comunicação comigo e com você se a ligação é o fio da obediência. Não tem como o Senhor ter uma comunicação comigo e com você se nós vivemos uma vida de desobediência, se nós não vivemos uma vida de submissão. Então o inimigo ele vem através das lutas, usando pessoas, situações, usando momentos para que ele quebrar essa obediência, fazer você se tornar um desobediente, porque a partir do momento que nós desobedecemos, nós nos afastamos do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós nos tornamos presas fáceis, porque o inimigo ele não quer te tirar da igreja. É um mito hoje a gente achar que o inimigo quer tirar a gente da igreja. Ele quer deixar você morto lá dentro. Ele não quer que você pare de fazer a obra. Ele quer que você seja um zumbi, um sepulcro caiado, um desobediente andando. Então que hoje essa palavra te desperte a você obedecer ao Senhor, e você saber que a obediência ela é uma submissão, é um princípio a qual Deus não abre mão. Deus ele não negocia obediência. O Senhor ele não negocia esse princípio
de obediência, porque isso faz parte da santidade, isso faz parte de você ser separado para Deus. Como é que você é separado para Deus, viver uma vida com Deus, se você não o obedece? Se você não vive uma vida de obediência, se você não vive uma vida totalmente de submissão? É impossível você dizer que agrada a Ele, que vive para Ele, que trabalha na obra dele, se você não obedece. Então eu quero aqui abrir um parênteses para todos aqueles que fazem a obra, de você entender o que é a obra de Deus. Às vezes a gente resume a obra de Deus e fazer um checklist em todos os cultos, participar de todos os eventos. Isso faz parte, isso não é obra de Deus, somente. Não pense assim, não, eu vou em todos os cultos, eu estou fazendo a obra de Deus, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo a minha igreja, que a igreja precisar. Isso faz parte, mas isso não é só obra de Deus. Obra de Deus é você cuidar da sua família, é você cuidar da sua casa, é você cuidar da sua vida espiritual, é você cuidar da sua família, é você ter um bom testemunho, é você obedecer à voz do Senhor, é você estar presente para as pessoas verem o verdadeiro testemunho. Porque o que adianta Deus transformar a tua vida para você viver numa bolha? Não adianta, irmão. Deixa a sua família ver a transformação que Deus fez na sua vida. Deixa os vizinhos verem. Deixa as pessoas terem contato para ver que nós somos. Como é que nós vamos fazer diferença se a gente só anda com os iguais? Eu não estou falando aqui de você se misturar com o ímpio. Eu estou dizendo para você, no meio a qual você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, dentro da sua casa, você ser o mesmo testemunho que nós somos dentro da igreja. Porque isso é obra. Jesus, quando ele veio aqui, ele fez obra, não foi só dentro do templo, não. Ele ensinou dentro do templo, mas ele fez mais fora do que dentro. Ele pregou mais fora, ele curou mais fora do que dentro, porque ele era Cristo aonde ele ia. Se ele estava numa aldeia, ele era Cristo. Se ele estava dentro de uma casa, ele era Cristo. Se ele estava conversando com um leproso, ele era Cristo. Se ele estava falando com o fariseu, ele era Cristo. Ele não mudava. Ele não era um camaleão que uma hora, não, eu só vou ser lá no templo. Não, aonde Jesus ia, ele era o Cristo. E nós, como seus imitadores, porque cristão significa pequenos cristos, ou seja, nós como somos os imitadores de Cristo, deixa Jesus te usar em todos os lugares aonde você vai. Isso é fazer parte da obra, porque eu e você não fazemos a obra. Quem faz a obra é Cristo. A obra já foi feita. Nós fazemos parte da obra feita. E a maior obra que você pode fazer é deixar Cristo te usar numa vida de obediência, de você ser diferente, de as pessoas olharem para você na sua faculdade, no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa e ver que você é diferente. Você mostrar essa diferença, mesmo quando Deus diz não. E o último, para nós encerrarmos, que é uma das passagens que eu mais gosto, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7. E o 8 e o 9. 2 Coríntios 12, do 6 ao 9. Diz assim: porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou do que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. O espinho da carne de Paulo. É extraordinário isso aqui, porque eu vejo uma grande submissão de Paulo. Paulo, ele tem a plena consciência das revelações que Deus dá a ele, e ele entende que essas revelações, por ele, homem, ele poderia se exaltar além da medida, e é por isso que ele entende que ele tem um espinho. E aí a Bíblia não diz o que é esse espinho. Alguns entendem que esse espinho era algum problema físico que ele tinha,
Alguns entendem que era o problema de visão, outros tinham que eram as lembranças que ele tinha dos cristãos que ele matou, ou seja, ou que ele consentiu com a morte. Alguns entendem que todas as vezes que ele tinha essas revelações, Satanás trazia essas lembranças, né? Ou a mente dele mesmo trazia, ele se sentia, vamos dizer assim, triste, porque essas lembranças sempre vinham da morte dos cristãos que ele consentia. Então, assim, a Bíblia não diz que espinho existem vários entendimentos do que pode ser, mas uma coisa que a Bíblia afirma é que Satanás usava isso contra Paulo. Ou seja, era algo da consciência, era algo físico, mas era algo que Satanás usava. E isso era permitido para que Paulo sempre tivesse os pés no chão, para que ele nunca se vangloriasse. E essa é a maior submissão, por quê? Porque ele pediu para que Deus retirasse. Nós estamos falando de um homem, irmão, que abriu igrejas, que ministrou na vida de pessoas, que Deus usou ele para curar, para libertar pessoas, e ele pediu por ele. Ou seja, a Bíblia diz que o lenço dele curava enfermos que estavam longe. E ele pediu por ele. Ele não estava pedindo para ninguém, ele estava pedindo por ele, para que Deus tivesse misericórdia dele. Deus falou assim: olha, a minha graça que você já tem te basta. E ele pediu por 3 vezes. O Senhor falou: chega, a minha graça te basta. Ou seja, porque quando você está nessa fraqueza, o meu poder pode se aperfeiçoar. Então a maior submissão que eu vejo de Paulo é isso, é ele entender que Deus deixava ele ficar fraco, porque nessa fraqueza, e aí não é fraco de corpo, é uma fraqueza de espírito no sentido de dependência, porque a submissão ela nos traz uma dependência. Quando eu não sou submisso a Cristo, eu me torno uma pessoa dependente de mim mesmo, mas a submissão e a obediência ela me torna dependente de Cristo. Os meus passos eles se tornam dependentes daquilo que Deus quer que eu faça. Então, essa fraqueza que Paulo sentia, ela era uma fraqueza benéfica para a vida de Paulo, por mais que fosse doída para ele, porque Satanás está esbofeteando. Então, por mais que fosse doído para ele, era necessário para a sua vida com Deus. Então, existem situações, existem fraquezas, existem dores, que elas são necessárias para que eu consiga viver uma vida de submissão, para que eu consiga viver uma vida de obediência ao Senhor, para que quanto mais o Senhor te use, você se torne mais humilde. Tem pessoas, irmão, que por causa do dom, ele fica tão altivo, que ele se torna autossuficiente. Ele confia tanto que Deus vai usar ele, que ele não tem mais a dependência. Ele vive uma vida no automático. Por exemplo, você que ministra a palavra do Senhor, você que prega, você não pode viver na dependência de viver de pregação. Ou seja, eu só vou estudar a Bíblia porque eu tenho que pregar. Eu só vou estudar a Bíblia porque eu posso receber uma oportunidade. E se Deus fechar as portas da sua pregação, você continua estudando a Bíblia? Eu louvo, eu canto. Eu tenho que estar na igreja porque eu tenho que cantar, eu tenho congresso, eu tenho agendas abertas. E se Deus fechar a sua agenda, você continua louvando? Você continua tendo a disciplina de ensaiar mesmo se Deus fechar as portas? Se Deus falar que não vai, que você não vai louvar, se você vai passar um período sem louvar. Eu quero aqui contar uma experiência. Eu cheguei a um período... Quem não me conhece, eu prego desde os 6 anos de idade. Eu tenho 37 hoje, né? Então eu prego desde os 6, desde os 15 eu prego em outros ministérios. Então eu tinha um compromisso, né, que a gente chama de agenda. Eu tinha um compromisso de agenda muito grande, então eu passava praticamente quase todo final de semana pregando. E chegou uma hora que aquilo ali virou tão automático na minha vida, que eu vivia para aquilo, eu lia a Bíblia para aquilo, eu estudava a Bíblia para aquilo e eu orava para aquilo. E eu comecei a achar que eu era merecedora disso. Então eu começava a achar que as ministrações estavam acontecendo porque eu estava orando, porque eu estava jejuando. Então eu era merecedora do que estava acontecendo. Até que chegou uma hora que Deus mandou que eu cancelasse tudo durante 3 meses. E aí, irmão, quando você se acostuma, depois quando você para, é como você fala assim, tá, e agora eu vou viver do quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou ser útil em quê? E aí eu descobri que eu era uma servidora da igreja.
O que é um servidor? É aquela pessoa que ele serve tanto que ele não sabe fazer outra coisa. E aí quando parei esse serviço, eu me senti uma inútil, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Eu falei assim, eu vou fazer o quê? Aí eu descobri que o meu culto que eu entregava para Deus era um culto falso. Porque se eu não estava pregando, para mim então eu não estava cultuando. E eu ia fazer o quê dentro da igreja? Eu ia fazer o quê na igreja? Se eu não ia pregar, se eu não saía para pregar fora, o que eu ia fazer na igreja? E aí o Senhor, Ele colocou um espelho em mim para eu ver a minha hipocrisia. Para eu ver a minha hipocrisia. Porque aí eu descobri que eu era uma serva da obra. E aí quando o Senhor fechou, aí eu descobri o que eu era tão inútil que eu não sabia fazer mais nada. Ou seja, eu não prestava um culto de excelência a Deus. Eu não podia ir para a igreja simplesmente para ouvir, cultuar ao Senhor. Não, eu tinha que servir, eu tinha que fazer alguma coisa. E quando eu não estava servindo, parecia que eu era uma inútil. Na verdade, é um vício aquilo ali. E aí se tornou um vício tão grande que, já que eu não vou pregar, para que eu vou ler a Bíblia? Já que eu não vou pregar, eu vou levantar de madrugada para orar, por quê? E aí o Senhor mostrou para mim que o relacionamento que eu tinha não era com Deus, era com o meu ministério. Eu não tinha um relacionamento com Deus, eu tinha um compromisso com o meu ministério. Então quando o ministério parou, cadê o relacionamento com Deus? E aí o Senhor me consertou. O Senhor eu tive que passar por essa experiência para o Senhor me consertar. Porque quando Deus fecha as portas, irmão, quem é você? A gente só cultua quando a gente vai servir. Eu só vou prestar atenção se for eu que for pregar, ou se é alguém que eu gosto quando vai pregar. Mas e se for uma pessoa que não é da sua preferência, você presta o mesmo culto? Nós tivemos a experiência da pandemia aí. As igrejas fecharam, irmão, teve gente que ficou desesperado. Por quê? Porque ele só sabia cultuar dentro da igreja. Ele só sabia fazer culto na igreja. Aí ele estava na casa dele, ele não sabia fazer culto na casa. Você sabe por quê? Porque ele não sabia olhar para os filhos e falar, vamos estudar a Bíblia? Vamos fazer um culto entre nós? Vamos louvar entre nós? Porque não tinha plateia, não tinha o som da igreja, né? Porque é tão bonito a gente estar em comunhão com os irmãos, ali naquele som equalizado, aquela coisa bonita. Não é a mesma coisa quando a gente está dentro de casa, mas Deus era o mesmo. E aí teve gente que se esfriou, teve gente que se afastou porque não estava dentro da igreja, porque nós estávamos acostumados a uma comunhão dentro da igreja, e só ali. Isso veio para escancarar uma realidade que não, quer ver? Vício não é relacionamento. A nossa obediência, ela vem para mostrar, nós temos mesmo um relacionamento com Deus, ou um relacionamento com o serviço da igreja? E se esse serviço for tirado de você? E se esse serviço for paralisado por um tempo? Você continua submisso? Você continua sendo servo de Deus? Você continua adorando Ele? Você vai continuar glorificando ao Senhor? Ou não presta mais? Isso é submissão. Submissão é você ser obediente além das consequências e além das oportunidades. Então eu trago hoje esse estudo como uma reflexão para mim e para você. Nós estamos sendo submissos a Deus porque às vezes nós somos submissos a um homem. Você é submisso ao seu chefe. O seu chefe fala para você, eu quero você aqui 9 horas. Não, você pega ônibus, você vai de Uber, você vai de táxi, você pega metrô. Você vai. Você se esforça. Você se esforça para ir porque você sabe que o seu trabalho tem uma recompensa. A nossa obediência também tem uma recompensa. Mas muitas das vezes a nossa recompensa não vai ser terrena. Ela vai ser a nossa coroa da justiça. Seja obediente ao Senhor, seja submisso a Deus. Por mais que essa submissão venha do não de Deus. Venha de você não vai fazer, você não pode, não, eu não vou tirar essa dor, não vou tirar essa situação. Mas seja obediente ao Senhor, porque acima disso tudo tem um amor a Deus. Só obedece quem ama. Só obedece quem ama. Então ame a Deus. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero te amar, porque quando nós amamos a Deus, nós obedecemos ao Senhor. E aí eu quero encerrar fazendo uma oração, te convidando a fazer essa oração, a você fazer essa reflexão. Você tem sido obediente a Deus? Você tem colocado a sua vontade diante do Senhor? Peça para o Senhor uma experiência para que você possa se olhar no espelho e dizer, Senhor, às vezes a gente acha, irmão, que está vivendo uma vida de obediência até o Senhor nos colocar à prova.
Até o Senhor nos coloca, porque Deus, Ele sabe, se eu sou obediente, Ele não coloca a prova para saber, não. Ele sabe do meu coração. Ele nos coloca na prova para a gente olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser submisso à Tua vontade. Mesmo que isso faça com que a minha vontade ande em caminhos diferentes. Prevaleça a vontade do Senhor. Se você deseja ter essa obediência, essa submissão, eu te convido a você fechar os seus olhos aonde você estiver nesse momento. Fale com Deus no seu coração. Fala: Senhor, eu quero viver uma vida de obediência. Deus, Pai, eu quero louvar o Teu nome por a oportunidade de ter ministrado a Tua palavra neste estudo. E que ela venha penetrar no coração dessa pessoa que está ouvindo. E que ele venha entender e compreender que uma vida de obediência a Ti, Pai, não é uma vida de legalidade. Não é que tudo vai dar certo. Não é que nós vamos receber somente o sim. Mas que a gente também tem que aceitar o Teu não. E entender que porta fechada também faz parte, Senhor, meu Deus, da nossa vida. Pai, mas tudo isso é para a glória do Teu nome. Tudo isso é para o nosso bem. Então faz a gente entender, Senhor. Eu te peço sobre esta pessoa, Senhor, que deseja no seu coração viver uma vida de obediência. Deus, ajuda ela. Senhor, ajuda ele. Senhor, porque nós somos fracos. Mas como a Tua palavra diz, o Senhor faz com que nós fôssemos aperfeiçoados na nossa fraqueza. Então nós reconhecemos que somos fracos e dependentes de Ti. Perdoa, Senhor, no momento em que vivemos uma vida de desobediência. E nos dê uma oportunidade, Senhor, meu Deus e meu Pai, de fazermos diferente. Todos os dias que o Senhor deixa a gente respirar, é uma oportunidade de fazer diferente. Eu oro por essa pessoa e a abençoo pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está com a sua aliança quebrada e você que deseja voltar, eu te convido a colocar no comentário aí: eu quero Jesus na minha vida, eu quero. Não importa o dia que você fizer isso, nós vamos estar orando por você. Não perca essa oportunidade. Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele ama a sua alma e Jesus quer ter um relacionamento contigo. Eu sei que não é fácil viver uma vida de obediência, mas se até hoje você não conseguiu viver e você fala: mas hoje eu decido obedecer ao Senhor, hoje eu decido viver uma vida de obediência, você pode colocar aí no comentário: eu quero decidir viver uma vida de obediência. E assim que nós vermos o seu comentário, mesmo que depois que essa live passar, nós vamos deixar ela gravada no YouTube. Se você estiver ouvindo e você fazer esse desejo no seu coração, aonde você estiver, eu creio que Deus vai te dar essa oportunidade, porque Ele é um Deus presente e Ele é um Deus onipresente, está em todos os lugares. Eu creio que o Senhor abrirá essa oportunidade para você viver uma vida nova e viver uma vida de obediência. Que Deus te abençoe, você tenha um final de semana abençoado e na segunda-feira, às 23 horas, eu te espero de novo. Amém? Deus te abençoe.